No nosso mundo maluco de mel e combustível, tem os caras que curtem carro e os verdadeiros fanáticos por carro. Aquele tipo de pessoa que não quer apenas um carro maneiro. Não, eles querem as coisas míticas, os unicórnios, as joias do infinito da indústria automobilística. Máquinas com as quais nós, meros mortais, só podemos sonhar. Então, que tipo de máquinas são essas? Bom, fico feliz que você perguntou. E aí, pessoal, Stipe aqui com os 7 maiores santos graus do mundo automotivo. BQ Música Angelical. Número 7, Holden Malibu. 2017 foi um ano triste para os apaixonados por carros lá na Austrália, pois a GM encerrou a tradicional marca australiana Holden. E como uma despedida final, eles anunciaram uma edição limitada do Commodore GTSR Super Sedan com o pacote Ultimate W1. Estou falando de um motor Corvette ZR1 com 650 cavalos de potência, suspensão de competição ajustável, câmbio manual, freios enormes, o pacote completo. Era um monstro. Mas e o Malibu? A cultura automotiva australiana é famosa por versões insanas de utilitários baseados em sedãs. Bem, é muito complicado. Sabe como é? Desculpas e mais desculpas. Então não vai acontecer. Felizmente, havia um grupo de executivos e engenheiros renegados que pensavam diferente. Eles decidiram fazer o W1 Malibu mesmo assim, mesmo que isso significasse ficar depois do expediente e montá-los em segredo. O que está acontecendo aqui? No fim, só 4 foram construídos e vendidos privadamente para clientes VIP escolhidos a dedo, que assinaram acordos de confidencialidade e não podiam comentar. Fiquem de boca fechada, pessoal. Mas por que tanto segredo? Porque o sedã W1 era vendido como o Holden definitivo. Como será que aqueles 298 compradores se sentiriam se descobrissem que na verdade não era? O quê? Quipê? Só 3 anos depois, quando a Holden já tinha ido embora há muito tempo, que a mídia descobriu que esse 4º exemplar secreto realmente existia. E logo depois disso, o chassi número 2 foi para leilão. Dá para imaginar o alvoroço? A disputa dos lances foi um verdadeiro banho de sangue até que alguém finalmente ofereceu 1.050.000. Caramba, cara, isso é muito dinheiro por um utilitário, mas para o maior tesouro da cultura automotiva australiana, isso era só o começo. Viu? Eu te disse. Número 6, Skyline R34 Z-Tune. O Supra Biturbo dos anos 90 é incrível. E o mesmo vale para o NSX, o RX-7, o Lancer Evolution, o SDI Impreza. Todos são incríveis, mas no panteão dos carros JDM dos anos 90, podemos concordar? É o Skyline GTR R34 que está no topo. É o mais poderoso, o mais avançado, é o chefão final. Até os preços refletem isso. Você achou que $250.000 por um Supra impecável era o máximo que podia chegar? Por favor, e ainda assim, essa nem é sua forma final. Já ouviu falar do lendário Z-Tune? Z, como na última letra, o último sangue. Tudo começou depois que a Nismo, que é a divisão de corridas da Nissan, achou que todas aquelas edições V-Spec, M-Spec, NER, nenhuma delas era especial o suficiente. Então eles decidiram dar ao R34 uma despedida de verdade. O problema era que esse carro estava fora de produção há 18 meses. E agora, o que a gente faz? É bem simples. Você compra 19 usados com quilometragem super baixa, desmonta tudo, só para reconstruí-los como esses Z-Tunes definitivos. Quão definitivos? Eu vou te contar. Os normais eram limitados a 280 cavalos. Esses aqui, 500, meu irmão! Eles basicamente colocaram o motor do GT500 carroceria de fibra de carbono com melhor aerodinâmica e uma velocidade máxima de 327 km/h, meu irmão. Em 2005, isso era território de supercarro. Quanto ao valor, bem, só houve uma venda documentada por 2 milhões e isso foi pelo modelo prata. Um dos apenas 2 na cobiçada cor Midnight Purple, 3 alguns estimam que vale mais de 5 milhões. Isso já não é só um carro, é um tesouro. Número 5, Hemi Cuda conversível. Se você é fã de muscle cars americanos, e convenhamos, quem não é, você já conhece o lendário Hemi Cuda. Quando o assunto era acelerar em 1/4 de milha, esse era o carro de produção mais rápido da era clássica, e para ostentar, isso era o que mais importava. Some esse pedigree ao fato de apenas 780 unidades fabricadas e fica claro porque seu valor já ultrapassa 6 dígitos e segue em alta.
Porém, esses números são pequenos perto do que os conversíveis Remikuda atingem. Na última vez que um desses foi a leilão, o lance vencedor foi de 3,3 milhões e esse nem é o mais valioso. Você tem que lembrar que o motor NASCAR Brad 426 Hemi era uma opção extremamente cara. Menos de 1% dos Cuda tinham esse motor, usados mais para arrancadas, mas quem correria com um conversível? A falta de teto deixa o chassi tão fraco que o torque desse motor monstruoso torceria a estrutura como uma toalha molhada. Isso explica porque só 11 foram fabricados. 11, mais pessoas já andaram na Lua. E é por isso que, hoje em dia, se você vê um, quase certamente é uma réplica falsa. Os que têm todos os números originais só saem de seus santuários com controle de clima quando chega a hora do leilão. Então é isso, se você gosta de muscle cars americanos, esse é o carro, o único. E se você quiser um, só posso dizer que é melhor ter mais de 3 milhões de dólares para gastar. Número 4, McLaren F1. Embora a produção do Big Mac pareça grande comparada aos carros já vistos, não se engane com isso. No mundo dos colecionadores de elite, 106 ainda é tão pouco que passa num piscar de olhos, é bem raro, especialmente porque estamos falando do primeiro hipercarro já feito. No início dos anos 90, Gordon Murray, o homem com o mullet mais incrível da Inglaterra, decidiu construir um carro sem nenhum tipo de compromisso. Ele não se importava com o custo, ele só queria perfeição, perfeição. Por exemplo, quando ele descobriu que o motor BMW V12 aspirado estava esquentando demais, ele não recuou e nem diminuiu a potência. Não, esse Gigashed revestiu o cofre do motor com ouro de 24 quilates simplesmente porque isso é o melhor para refletir o calor. Há também o banco do motorista. Você não senta só à esquerda ou direita, mas no meio, como um capitão de nave espacial a 386 km por hora. Era como ter energia de protagonista antes mesmo desse termo existir. O preço original era de 815 mil, o que em 1994 era tão inacessível que só 64 dos 300 carros de rua planejados foram realmente fabricados. E agora você vai ter sorte se encontrar um por menos de 20 milhões. Este chassi número 14 com o kit de alta carga aerodinâmica foi vendido recentemente por 25,3 milhões e nem vou começar a falar dos super raros modelos LM ou GT de cauda longa. Esses nunca foram leiloados, mas se isso acontecesse hoje, alguns estimam seus valores bem acima de 35 milhões. Ei, o que você esperava? O McLaren F1 é um marco histórico na indústria automobilística e estes são seus exemplares mais raros. Ainda acho que esse é o melhor carro já feito e dificilmente será superado. Seguindo em frente, número 3, Rolls-Royce Tail Cars. Para provar que itens mais cobiçados não são só máquinas antigas e raras de alto valor, veja esses carros personalizados recentes da Rolls-Royce. Ok, carros talvez não seja a palavra certa aqui, já que eles são mais como obras de arte sobre rodas, uma cultura automotiva sobre rodas, se preferir. Tudo começou em 2017, quando a Rolls-Royce apresentou um modelo totalmente único, realmente exclusivo, chamado Swept Tail, inspirado em antigos iates de corrida. Eles levaram 4 anos para construí-lo para um comprador secreto pelo preço de... Bem, eles não disseram porque perguntar quanto custa um Rolls-Royce é como perguntar o peso de uma mulher. Ah, que falta de educação! Os vazamentos apontam para 13 milhões, o que significa que, na época, este era o carro novo mais caro de todos. E ainda assim, era só o começo. Logo depois, todo bilionário mimado quis um modelo sob medida também. A Rolls-Royce, sempre disposta a impressionar, disse: "Segura meu champanhe", e lançou um programa de construção sob medida exclusivo para convidados. Só quem fosse convidado poderia ter um. Eu quero um! Não! Enfim, em seguida, 3 compradores muito sortudos e, de novo, muito discretos tiveram a chance de enlouquecer personalizando seus boat tails feitos à mão. Inspirados novamente pelo luxo náutico, a atenção aos detalhes desses carros era incomparável. As texturas, o verniz, o artesanato e até o kit de piquenique pareciam mais agradáveis ao toque que os seios da Sydney Sweeney. Só imagino, não toquei em nenhum. O preço, cerca de 28 milhões. E agora, mais 4 sortudos estão secretamente dizendo a Rolls como gostariam que seus drop tails sob medida de 32 milhões de dólares fossem pintados. Mas por que tanto segredo? Não estamos falando dos clientes do Epstein, certo? Certo? Número 2, Ferrari 250 GTO.
Essa é uma daquelas regras não ditas, mas você não pode se considerar um verdadeiro colecionador de Ferrari até adicionar um dos apenas 36 lendários 250 GTO à sua coleção de Ferraris. Essa máquina é como o rei indiscutível, o carro de colecionador para o qual o termo Santo Graal foi praticamente inventado, mas não começou assim. No fim dos anos 60, os GTOs eram carros de corrida obsoletos, apertados, barulhentos e usados no limite em pistas como Le Mans. Acredite se quiser, em 1969, um deles foi vendido por apenas $2.500, você não conseguia nem dá-los de graça. Mas avançando para os dias de hoje, esse mesmo carro agora vale mais do que seu peso em ouro. Nas últimas 2 décadas, os valores vêm explodindo cada vez mais, atingindo o pico de 51 milhões em 2023. Mas então, 3 anos depois, este belíssimo GTO Bianco Speciale Único foi vendido na Mecum por apenas 38,5 milhões. Parabéns ao colecionador de Ferrari de longa data, David Lee, eu acho. Você acaba de entrar para o seleto grupo, mas por que o desconto nesse caso? O que há de errado com ele? Dizem que a nova geração de bilionários como reis das criptomoedas e fundadores de tecnologia talvez não ligue para os carros de corrida dos anos 60 que seus avós cobiçavam. Eles preferem ter a F50, sabe? A Ferrari definitiva da época em que eram crianças, o que explica por que esses modelos agora estão disparando de valor. Então isso significa que a GTO está perdendo sua coroa? Talvez. Ou será que, ao gastar 8 dígitos em uma Ferrari, ela tem que ser vermelha? Agora é hora das menções honrosas. Veja mais 3 santos graais do mundo automotivo. Consegue adivinhar? Comente aí, mas antes, vamos ao principal. Número 1, Lavatur Noir. A característica definidora do Graal Sagrado original das lendas arturianas não é simplesmente que ele era difícil de conseguir, mas sim que ele estava realmente perdido. Isso desqualifica todos os carros que citei até agora. Tecnicamente, você pode ir e ver todos eles em vários museus, coleções particulares ou concursos de elegância, mas esse não é o caso do Bugatti 57 SC Atlantic de 1936. Jean Bugatti, filho de Ettore Bugatti e o gênio por trás do design, chamou esse carro de expressão artística máxima da marca. Vendo essas linhas Art Deco, ninguém discordaria. Até as portas são obras de arte. Apenas 4 foram feitas, das quais 3 foram para alguns figurões europeus da época. Já este preto, Jean Bugatti o manteve para si. Hoje sabemos onde esses 3 estão. Espanha, Ralph Lauren, família Walton, mas o carro de Jean, o lendário La Voiture Noire, está desaparecido desde 18 de fevereiro de 1941. Durante a invasão nazista à França, era comum esconder bens valiosos, como carros, para protegê-los de destruição ou saques. E assim, em 18 de fevereiro, o Atlantic de Jean foi colocado às pressas em um trem para Bordeaux. E então, puf, simplesmente desapareceu no ar. Será que ele chegou ao destino? Foi roubado no caminho? Ainda está em um celeiro desabado sob 86 anos de feno acumulado? Ninguém sabe. A busca pelo carro preto continua desde então, e se ele fosse encontrado hoje, não seria apenas um carro, seria um milagre de 200 milhões de dólares. O Atlantic preto é o santo graal no sentido mais verdadeiro da palavra, e quem, se algum dia encontrá-lo, essa pessoa ficará rica além da imaginação. Enfim, era isso que eu tinha pra hoje. Obrigado aos apoiadores que financiaram o vídeo. Agora, assista a outro vídeo da Top Cars TV enquanto preparo o próximo. Stipe, fui, corta.